Brasil, olá você aí de casa! Terceiro vídeo de Dark dessa semana. Se você não viu ainda, tá rolando aqui no canal uma semana Dark. A gente tá repassando todas as famílias da série e relembrando tudo o que rolou com elas. Então, de segunda a sexta, vídeo às 19 horas aqui no canal. E aqui também tem uma playlist de vários vídeos de Dark, então se inscreve e bora! Hoje vamos relembrar tudo o que aconteceu nas temporadas 1 e 2 com a família Nielsen, que é a família mais antiga que a gente tem notícia na série. Em 1921, a gente já tem a Erna, que é dona de uma taverna e parece que ela mora ali na parte de cima. Tudo indica que ela pode ser mãe ou avó da pequena Agnes e do adolescente Hanno, mas não tem isso confirmado porque não mostra nenhum deles chamando ela de mãe ou de vó. O negócio é que eles sempre estão perto dela, incluindo o Hanno entra livremente em um quarto onde a Erna está hospedando um cara estranho, que é o Jonas do futuro. O Hanno faz parte de uma sociedade secreta chamada Sic Mundus, que se reúne na parte de baixo da igreja de Vinden, que ainda estava em construção. Ele recebe o nome de Noah pelo líder deles, que é o Adam. O Noah segue tão fielmente o Adam que até mata um cara que ainda não sabemos quem é, só porque o Adam mandou. Inclusive, mais pra frente, o Noah conta uma história que um estranho se hospedou na casa dele um dia, e ele disse que esse cara falou que nada é em vão, nem uma respiração, nem um passo, nem uma palavra, nem a dor. Um eterno milagre dele. Será que ele estava se referindo ao Jonas, que vai virar o Adam? Ou seria outro estranho que se hospedou ali na casa dele? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe como aconteceu, mas em algum momento a Agnes também passou a ser dos Sic Mundus, mas depois saiu da organização e saiu de Vinden. A gente sabe que ela foi casada por 15 anos e tem um filho chamado Tronte, mas deixou o marido, que era um pastor sem fé. O Tronte comenta depois que ele viveu em um orfanato uma época e que a mãe dele vivia triste, mas a gente ainda não tem muita informação sobre isso. Em 53, a Agnes está adulta e volta para Vinden com o Tronte criança. Eles passam a viver com a família Tiedemann e a Agnes conta que a sua avó era de Vinden. Então tem gente que acha que a Erna pode ser avó deles e não mãe. Também é interessante lembrar que o Tronte tem várias queimaduras no braço, então pode ser que ele tenha sofrido isso com o pai ou até no orfanato. A Agnes fica muito próxima da Doris Tiedemann e elas acabam tendo um rolo. Já o Tronte passa muito tempo com a filha da Doris, a Cláudia. A essa altura, o Noah já é adulto e um viajante no tempo que fica perambulando por diferentes épocas para cumprir objetivos da organização lá do Sic Mundus. Em 54, ele está vivendo em Vinden como um pastor. A versão idosa da Cláudia, que também é viajante no tempo, aparece para Agnes. Parece que elas têm trabalhado juntas para impedir os planos do Sic Mundus. A Cláudia dá um pedaço de jornal para Agnes, que diz que a Cláudia vai ser encontrada morta naquela noite na floresta. A Cláudia diz que a Agnes deve entregar esse jornal de volta para ela em algum momento e diz que a Doris ama muito a Agnes e que ela a fará feliz se ela deixar. A Agnes então encontra o Noah na igreja. Ele diz que não há salvação para ela e que o Adam não a aceitará de volta no Sic Mundus. Mas aí ela entrega o jornalzinho pro Noah, falando que é um jeito deles ficarem de boa. Então ele vai lá na floresta e mata a Cláudia e também aproveita para pegar as últimas páginas do caderninho que estavam faltando. A Agnes entregou a Cláudia em troca de se aceita no Sic Mundus de volta, mas eu, pelo menos, fiquei com a impressão que as duas tinham combinado isso. De qualquer modo, o Noah fica bravo com as coisas que ele descobre nas páginas. Ele se revolta contra o Adam porque ele escondeu o paradeiro da filha dele, que é a Charlotte Doppler. Se você quiser saber mais desse rolo todo da Charlotte e do Noah e tudo mais, vai lá no vídeo da família Doppler que já saiu. Mas enfim, o Noah fica pistola e tenta matar o Adam. Só que aparece a Agnes e ela mata o Noah. Uma grande reviravolta. Claro que ainda tem uma versão jovem do Noah pra crescer e virar um viajante do tempo e tal, mas essa versão aí já era. Passada essa treta toda, a gente não sabe o que foi da Agnes depois disso. Se ela e a Doris ficaram juntas, se elas fugiram, se elas morreram. O que a gente sabe é que nenhuma das duas aparece lá em 86. Quem aparece por lá é o Tronte, que já é adulto e casado com a Jana. Eles têm 2 filhos, o adolescente Ulrich e o pré-adolescente Mads. O Tronte tem um caso com a Cláudia Tiedemann e a Jana tá até pensando em deixá-lo por causa disso, mas eles são obrigados a se unir quando o filho deles, o Mads, desaparece misteriosamente. Os responsáveis por isso são o Noah e o Helga, que têm sequestrado crianças para testar em uma máquina do tempo. Só que as crianças acabam morrendo no processo. Eles sequestram as crianças em um momento do tempo e depois jogam o corpo em outra época
para não serem pegos. Então o corpo do Mads eles vão mandar lá para 2019. Enquanto isso, o Ulrich vai seguindo a vida dele, ele é o bad boy da escola e ele namora a Katarina, despertando os ciúmes da Hannah Kruger, que tem um crush nele. A Hannah inventa uma história de que o Ulrich estuprou a Katarina e ele é preso pelo policial Egon Tiedemann. A Katarina nega tudo e o Ulrich acaba sendo liberado. Depois a gente vê que a Katarina estava com uns machucados no rosto e depois ela conta que foi a mãe dela que bateu nela. Então a gente sempre fica com essa impressão que os pais da Katarina são bem abusivos. O Ulrich e a Katarina crescem e se casam e lá em 2019 ele virou policial e ela virou diretora da escola de Vinden. Eles têm 3 filhos, o Magnus e a Marta, que são adolescentes, e o Mikkel, que é pré-adolescente. O Tronte e a Jana já são idosos e principalmente a Jana não superou o desaparecimento do filho deles, o Mads, que já aconteceu tem 33 anos. A Hannah, que passa a vida urubuzando a família, finalmente consegue ter um caso com o Ulrich, que começou no verão de 2019. Nessa época também, a Marta começa a se envolver com o filho da Hannah, o Jonas, mas depois que o pai dele se mata, ele passa um tempo afastado da escola e a Marta começa a sair com o melhor amigo dele, o Bartosz. Já o Magnus está sempre de rolo com a Franziska. No dia 4 de novembro de 2019, os irmãos Nielsen vão para a caverna junto com os amigos, só que o Mikkel acaba desaparecendo. Eles não sabem, mas a gente sabe que o Mikkel entrou na caverna e foi parar lá em 86. Lá, ele é acolhido pela enfermeira Ines Kanwald, que cuida dele no hospital. Ela chama um pastor para visitá-lo e adivinhem, óbvio que é o Noah, né? O trabalhador, trabalha muito o Noah que vai lá. E meio que ameaça o Mikkel a seguir o plano que Deus tem pra ele. Aí o Mikkel vai pro colégio e acaba conhecendo as versões mais jovens dos seus pais, Ulrich e Katarina. A Inês acaba adotando o Mikkel e ele vira o Michael Kanwald. Enquanto isso, lá em 2019, todo mundo fica desesperado com o desaparecimento do Mikkel e o Ulrich lidera as buscas pelo filho. No mesmo dia que o Mikkel desaparece, se abre uma fenda temporal no bunker e o corpo do Mads vai parar lá. O Noah tinha enviado ele lá de 86, só que ele morreu no processo. O Peter Doppler encontra o Mads e chama o Tronte para ver o filho, mas eles são orientados pela Cláudia idosa a deixar o corpo na floresta. A polícia encontra o corpo e o Ulrich começa a desconfiar que pode ser o seu irmão. Ulrich visita o Helga velhinho e acaba encontrando o livro do Tannhaus, Uma Jornada através do Tempo, e segue o Helga até as cavernas. Só que o Ulrich vai pro lado errado e vai para lá em 1953. Lá, ele acaba conhecendo a Agnes, sua avó, e o Tronte criança, que vai virar seu pai. Isso é bem no dia que eles estão chegando em Vinden de volta. O Ulrich visita o relojoeiro Tannhaus e confronta ele com o livro, mas o Tannhaus ainda nem tinha escrito o negócio ainda. O Ulrich fica sabendo que apareceram crianças mortas e vai na polícia achando que um deles pode ser o Mikkel, mas eram outras crianças que vieram lá de 2019. Ele diz que está procurando pelo seu filho. Ele conhece o Helga criança e ele desconfia que o menino vai virar um assassino, então o Ulrich dá pedradas na cara dele. Ele acha que o Helga tá morto, então ele esconde ele no bunker. Ou seja, ele é o responsável pelas cicatrizes que o Helga tem no rosto. Por isso que quando ele visitou o Helga velhinho no hospital, lá em 2019, o Helga parece que tem medo do Ulrich, com razão, né? O Ulrich então vai pra caverna para tentar voltar para 2019, mas é interrompido e preso pelo Egon Tiedemann. Ele é acusado de ter matado as 2 crianças. A foto dele preso sai no jornal e lá em 2019 a Charlotte vai ver essa notícia e ficar chocada. E aí lá nos anos 50 ainda, uns meses depois, a gente vê que o Ulrich foi para a ala psiquiátrica e que ele está sendo dopado. A Hannah vai parar lá em 53, a gente vai contar mais lá na família Kanwald, e diz pro Egon que ela é a Katarina Nielsen e acha que esse cara doido aí pode ser o seu marido. Só que ela conversa com ele, mas no meio do papo ela percebe que ele nunca disse que a amava e larga ele lá. Os anos se passam e quando chega em 1987, o Ulrich já tá velhinho no hospital psiquiátrico. Ele viveu todo esse tempo lá. E ele é visitado pelo Egon, que também agora já é um senhorzinho, e que tá até hoje investigando tudo isso. O Ulrich tem muita raiva dele, né? Óbvio. O Egon consegue uma foto do Mikkel e mostra pro Ulrich, perguntando se esse é o filho perdido, né? Que ele falava que perdeu. E o Ulrich surta ao perceber que ele tá vivendo no mesmo tempo que o Mikkel. Enquanto isso, o próprio Mikkel tem se sentido super deprê com saudade da família, principalmente no dia que é o aniversário da Katarina. E ele vai até a caverna pensando em voltar para 2019, mas é impedido pelo Noah. Mikkel questiona esses planos que Deus tem para ele, mas o Noah diz que Deus não se engana, que basta ter fé. Então o Mikkel desiste. Mas o Ulrich não tem tanta fé assim e agride o seu enfermeiro para fugir do hospital. Ele encontra o Mikkel, que o reconhece, eles se abraçam e tal, e depois eles correm para a caverna para tentar voltar para 2019. Mas, bem na hora,
a Inês e o Egon chegam atrás do doido que fugiu do hospital e a Inês fica com o Mikkel e o Ulrich é preso de novo. Depois a gente vê que a Inês tem dado uns remédios pro Mikkel também. E enquanto isso, lá em 2020, a família Nielsen tá uma pilha de nervos, porque já fazem 6 meses que o Mikkel e o Ulrich sumiram. A Catarina achou os documentos que o Ulrich estava investigando e vai pra caverna ver se descobre algo. A Marta tá de saco cheio de tudo, inclusive ela termina com o Bartosz para não ter mais drama. Os Kahnwald e os Doppler adultos já estão bem por dentro de tudo das viagens no tempo e tal, levam a Catarina pro bunker e revelam toda a verdade sobre as viagens no tempo para ela e quando estão Ulrich e Mikkel. A Catarina acha que eles estão loucos, eu amo essa cena, ela dá risada e tal, mas depois ela vai pra escola e procura a turma de 86 nos registros e ela reconhece o Mikkel numa foto e percebe que tudo era verdade mesmo. Ela até tenta contar pra Marta e pro Magnus, mas eles ficam bravos por ela ter ficado ausente por meses e agora quer conversar como se nada tivesse acontecido, então eles não param pra escutá-la. Depois, a Catarina vai até a casa da Hannah porque quer saber como viajar no tempo pra achá-los, mas a Hannah conta que o Jonas adulto foi embora com a máquina do tempo. Já o Magnus e a Marta fazem suas próprias investigações. Eles vão na caverna com as meninas Doppler e encontram o Bartosz com a máquina do tempo. Eles confrontam ele e ele conta que aquela maleta é uma máquina do tempo. E depois de passar uma noite preso na caverna, o Bartosz leva eles para 87 para mostrar que tudo aquilo é verdade. E bem na hora que eles estão passeando lá em 87, o Ulrich, idoso, que tinha acabado de ser preso por tentar raptar o Mikkel, passa no carro da polícia e vê os filhos. Sério, gente, eu acho que o Ulrich é um dos que mais se ferrou com tudo isso. Eu morro de dó dele. Quem vocês acham que mais se ferrou com as viagens no tempo? Coloca aí nos comentários. Bom, a galera retorna para 2020 e o Magnus entrega a máquina do tempo para Catarina. O Jonas adulto encontra a Marta e fala quem ele é, mas a Catarina entra e corta o clima contando que ela é tia do Jonas. Chega o dia do apocalipse e o Jonas adulto obriga a Marta a ir pro bunker, ameaçando ela com uma arma. E ele faz isso porque só quem estiver no bunker vai sobreviver ao apocalipse. A Catarina vai falar com o Jonas adulto também para saber como funciona a máquina do tempo, porque ela quer ir buscar o Mikkel e o Ulrich. Mas ele explica que as coisas não podem mudar. Nessa hora, o Jonas jovem e a Cláudia adulta abrem a passagem na caverna e vão para 2020. Sabendo que a passagem está aberta, a Catarina vai correndo para lá e larga a máquina para trás. E aí, o Noah jovem aparece em 2020 e entrega uma suposta carta da Marta para o Jonas adulto. E ele fica chocado com o que ele lê na carta e o Noah manda ele salvar o Magnus, o Bartosz e a Franziska e depois salvar ele mesmo e a Agnes. E quando acontece o apocalipse, o Jonas adulto salva os três com a máquina do tempo que a Catarina largou para trás e leva eles, sabe-se Deus para onde. A Catarina entra na caverna e consegue encontrar a portinha e não sabemos ainda se deu tempo dela ir para algum lugar, para algum tempo diferente. Enquanto isso, a Marta fugiu do bunker e voltou lá para casa dos Kahnwald. Ela reencontra o Jonas jovem que acabou de chegar, aquele que passou um ano aprendendo com a Cláudia e tudo mais, os dois se beijam, rola aquela emoção. Mas o Adam aparece e atira na Marta. E ele faz isso para que o Jonas sinta a dor da perda dela e se prepare para virar o Adam no futuro. E a Marta morre. Mas, de novo, quando o Jonas está lá chorando, aparece uma outra Marta, de franja, de cabelo curto. E ela tem uma bolinha dourada e diz que ela é de outro mundo. Ela transporta o Jonas para algum lugar, que não sabemos qual ainda, e a temporada acaba. Resumindo o apocalipse da família Nielsen. Magnus deve estar salvo em algum outro tempo. Catarina provavelmente também foi para algum outro tempo por causa da caverna. E a Marta está morta, mas apareceu uma outra Marta de um mundo diferente. Então, relembrando, a gente tem a Agnes e o Noah em 1921. Tem a Erna, que pode ou não ser parente deles também. A Agnes se casa com alguém que não conhecemos e tem um filho chamado Tronte, que é criança lá em 53. O Tronte cresce e se casa com a Jana. Em 86, eles têm 2 filhos, o Ulrich e o Mads, que desaparece e depois a gente descobre que está morto. Em 2019, o Ulrich está adulto e casado com a Catarina e eles têm 3 filhos, Magnus, Marta e Mikkel. O Mikkel se perde no tempo e fica crescendo lá nos anos 80. O Ulrich vai parar em 53 para tentar encontrar o filho e fica preso, envelhecendo por lá. Então, no tempo presente, a gente tinha a Catarina e o Magnus, que parecem que também foram para outro tempo, e tinha a Marta, que morreu. Então vamos para as perguntas que a série ainda ficou de nos responder sobre a família Nielsen. Quem é o marido da Agnes? Até hoje a gente não sabe quem é esse marido misterioso. Muita gente aposta no cara que o Noah mata em 1921, porque o Noah diz que ele perdeu a fé e o marido da Agnes era um pastor sem fé.
Mas tem muita gente achando que esse cara aí que o Noah matou é o Bartosz. Então, se ele for marido da Agnes, significa que o Bartosz também é um Nielsen. Mas, se a gente for pensar bem, em 21 a Agnes era uma criança e esse cara era adulto. Então isso só faria sentido se eles tivessem se conhecido em viagens no tempo, mas a gente ainda não sabe se a Agnes já viajou no tempo. Tem gente apostando que esse tal marido podia ser esse personagem novo da terceira temporada que queima os Sigmundos lá no trailer. E também queremos saber mais sobre a Agnes, né? Por que ela saiu dos Sigmundos? Por que ela quis voltar? Onde que ela estava esse tempo que ela passou fora de Vinden? E por que ela resolveu voltar para Vinden? Então a Agnes ainda é muito misteriosa. Como o Magnus vai entrar para os Sigmundos? A gente já descobriu que depois de adulto o Magnus vai passar a fazer parte da organização, mas a gente ainda não sabe como e por quê. Será que depois do apocalipse o Jonas adulto levou geral pra 21 e eles se envolveram com a galera dos Sigmundos? O que dizia a carta da Marta? A gente não sabe nada daquela carta da Marta até agora. Se foi ela que escreveu mesmo, o que essa carta dizia? Será que foi a Marta do outro mundo que mandou? E o que o Tronte sabe de tudo isso? Ainda falta a gente entender qual que é o envolvimento dele. Ele ajudou a mover o corpo do Mads de lugar e ficou obedecendo a Cláudia idosa. Como a mãe dele, a Agnes, era dos Sigmundos, será que ele já cresceu em contato com os Sigmundos, com os rolês da viagem no tempo? Será que ele sabia que a Agnes estava ajudando a Cláudia? E esse mundo alternativo? A gente já sabe que os Nielsen vão aparecer nessa nova dimensão de onde a Marta de Franja veio, mas as pessoas têm notado a ausência do Mikkel nas fotos que foram divulgadas da nova temporada. O que faz muitos teorizarem que esse é um mundo em que o Mikkel nunca nasceu. Se for isso, vai ser interessante ver como seria a dinâmica da família Nielsen sem ele. E também tô curiosa para ver quão diferentes são essas pessoas nesse outro mundo. E claro, a gente tem que descobrir tudo sobre essa Marta de Franja aí, como que ela aprendeu a se transportar entre os mundos, o que aconteceu lá para ela ir lá buscar o Jonas, por que ela tá envolvida com tudo isso, enfim, basicamente tudo. Coloquem aí nos comentários quem é o seu Nielsen favorito e o que sobre eles você tá mais curioso para saber. Compartilhe o vídeo que me ajuda muito. Até amanhã.